Olá, sejam bem-vindos ao primeiro programa do mês de fevereiro. A ronda 19 da Segunda Liga trouxe novo líder. O Nacional da Madeira tirou dividendos da derrota caseira do Farense e, ao bater o Leixões, isolou-se na posição que desde a ronda 9 pertencia aos Leões de Faro. A equipa de Sérgio Vieira voltou a cair em casa, agora com o Estoril, que somou o terceiro triunfo consecutivo. Uma série idêntica tem o Futebol Clube do Porto B, que foi à Póvoa bater um Varzim que vive o pior momento da temporada. No fundo da tabela, destaque para o ponto conseguido pelo Casa Pia no reduto do Penafiel. Já o Cova da Piedade ainda ameaçou o Feirense, mas acabou derrotado pelos fogaceiros. A ronda fechou com o Sporting da Covilhã a bater na Serra ao Oliveirense, confirmando-se como um sério candidato aos lugares cimeiros. O mesmo estatuto tem o Mafra, de Vasco Seabra, que venceu o Desportivo de Chaves. E chamo a vossa atenção para as declarações dos dois treinadores desta partida. A jornada 19 abriu na quinta-feira com a vitória da renovada Académica, frente a um Académico de Viseu que preparava já o embate da Taça de Portugal, entretanto realizado, em que a equipa viziense impôs o empate a um golo frente ao Futebol Clube do Porto, deixando em aberto a possibilidade de chegar ao Jamor para o jogo da segunda mão realizar-se na próxima terça-feira no Estádio do Dragão. Voltando ao campeonato, o Vila Franquense, equipa que está 6 pontos acima da linha de água, decidiu mudar de treinador após a derrota por 4-0 no Seixal, frente ao Benfica B. Comecemos por esse jogo de Coimbra, em que a Académica regressou aos triunfos e confirmou o percurso imaculado de João Carlos Pereira no estádio Cidade de Coimbra. 4 jogos, 4 vitórias. Um golo em cada metade, Leandro aos 26 e Traquina ao minuto 78, selaram o triunfo da Briosa, que desta forma ultrapassou o seu adversário e isolou-se no 6º posto. O técnico da Académica elogiou a primeira parte da sua equipa. Antes de mais, há que ressaltar que defrontámos uma equipa muito sólida, muito coesa, que não é fácil desmontar o bloco bem sólido que eles apresentam no jogo, um bloco defensivo muito forte, com linhas baixas, intermédias, muito compactos. Nós tivemos capacidade para fazer a bola circular com alguma paciência e depois acelerar o jogo nos momentos certos. Acho que fizemos uma primeira parte muito boa, onde conseguimos realmente pôr em prática aquilo que pretendíamos no jogo. Entramos de uma forma um bocado insegura na segunda parte, mas depois naturalmente com as mexidas e também como disse, com o ajustamento dos jogadores no entendimento do tempo e do espaço, começamos a ter um bocadinho mais bola e a partir daí tornou-se mais fácil. Acho que estamos de parabéns por este resultado e pela campanha que estamos a fazer, e quero aqui enaltecer o trabalho dos nossos jogadores que estão a fazer um trabalho fantástico. Temos aqui jogadores de grande qualidade. Com este resultado, a Académica encurtou a distância para os lugares de subida. O técnico afirma que acredita na possibilidade de atingir os 2 primeiros postos, mas relembra que essa possibilidade e esse sonho dependem também das escorregadelas dos mais diretos adversários. Nós temos que acreditar, naturalmente, mas temos que perceber que não dependemos apenas de nós. O que eu posso garantir é que nós vamos fazer o trabalho que nos compete, que é tentar ganhar os nossos jogos com ambição, enfrentar os nossos adversários com a dignidade e com o respeito naturalmente que eles merecem, mas tentando ganhar. Depois logo se vê, mas vamos encarando jogo a jogo, porque estamos muito distantes e dependemos também do facto dos adversários que estão à nossa frente irem perdendo pontos. Do lado do Académico de Viseu, falou o adjunto Paulo Cadete à Sport TV, já que em Portugal os treinadores sem o nível exigido podem treinar, podem falar na sala de imprensa, mas estão proibidos de o fazerem na televisão. Adiante. Paulo Cadete reconheceu que a sua equipa não entrou bem e falou em 2 partes distintas. Sim, entramos para este jogo com a mesma estratégia que entramos para todos os jogos, preparámos o jogo, mas eu penso que houve aqui 2 partes distintas, a primeira e a segunda parte da nossa parte. Da parte do Académico, a primeira parte não tivemos tão agressivos, no bom sentido, com bola e sem bola. Há alguns posicionamentos que faltou à nossa equipa, que não é costume. Há jogos assim também. E fomos penalizados até pelo golo. Na segunda parte, foi o Académico que tem vindo a fazer, o Académico que temos vindo a trabalhar, diferente, agressivo nas transições, agressivo também e corajoso quando tínhamos bola,
fomos outra equipa completamente. Penso que pela segunda parte que fizemos, penso que merecíamos chegar ao golo, não conseguimos. A única vez que a Académica chegou à nossa baliza fez o golo. E aí depois de 2-0, penso que a equipa sentiu um bocadinho isso. Mas pronto, é passado, são 3 pontos que não conseguimos como queríamos e desejaríamos. Vamos pensar no próximo jogo e é assim que a gente pensa jogo a jogo. Outra formação que parece querer reentrar na luta pela subida é o Estoril, agora orientado por Pedro Duarte. Os canarinhos foram a Faro bater o ATS por 2-0 e encurtaram para 6 pontos a distância para o sonho. Rafael Barbosa aos 45 e Roberto aos 54 marcaram os golos do encontro. No caso do avançado foi mesmo o 10º golo da época, quebrando um jejum de 8 partidas sem marcar. Roberto está agora na liderança dos goleadores a par de André Luiz, do Chaves, e Leonardo Ruiz, do Varzim, que ficaram em branco nesta ronda. Em declarações à Sport TV, Pedro Duarte afirmou que foi um triunfo justo do Estoril. Consciência das dificuldades que íamos encontrar. Um primeiro classificado, uma atitude competitiva muito forte e com qualidade de jogo. E teríamos que ser iguais àquilo que fomos nos últimos 2 jogos. Não só em termos daquilo que é a entrega dos jogadores, mas à qualidade de jogo. Fizemos uma primeira parte muito boa, fizemos o gol também numa altura importante, também é verdade. Já tinha o Roberto num lance antes tirado a bola ao posto, mas num campo com umas dimensões mais reduzidas, com o apoio do público do Farense, o jogo por vezes torna-se mais emotivo, mas os nossos jogadores tiveram a capacidade de perceber essa reação do público, mantendo sempre a calma e a tranquilidade, e acabámos por fazer uma vitória que é extremamente justa. O treinador estorialista abordou ainda o percurso recente e a importância dos 3 triunfos consecutivos. É importante essas 3 vitórias seguidas, até porque também mantemos a baliza a 0, que é extremamente importante. Vamos pensar já no próximo jogo, obviamente, que é o nosso foco, o nosso objetivo, para procurar conquistar mais esses 3 pontos. Fizemos uma série de vitórias interessante e o objetivo é mesmo este, o foco é mesmo este, preparar a equipa para continuar nesta senda das vitórias. Quanto ao Farense, acabou por perder o jogo e a liderança numa partida que já se previa complicada, pelo que Sérgio Vieira, o seu treinador, recusa a ideia de ter sido surpreendido pelo seu adversário. Em primeiro lugar, nós não fomos surpreendidos pelo Estoril, porque nós conhecemos o campeonato, conhecemos bem o Estoril e sabíamos que o Estoril era mais um jogo como são todos, que nós temos de ser rigorosos, não podemos cometer nenhum erro, praticamente, temos que ser muito fiéis àquilo que são as nossas regras. E então, uma primeira parte dividida, em que nós tivemos algum ascendente em relação às situações de finalização, acabámos por sofrer um golo e ser em desvantagem. Quando na segunda parte tentámos ir à procura da igualdade e de reverter o resultado, sofremos o segundo golo, numa falha que não é normal no nosso guarda-redes, mas são situações que acontecem, não é? Isto é normal, faz parte. Questionado sobre o mau momento da equipa, o líder algarvio optou por fazer uma leitura mais abrangente do percurso do seu conjunto, que, recorde-se, na época passada esteve em risco de descer aos campeonatos não profissionais. Sim, isto depende da forma como nós vemos as coisas. Nós às vezes queremos ver dessa forma como você colocou, ou podemos ver de outra forma, não é? Que é a forma como nós vemos internamente. Nós vemos que neste momento nós estamos no lugar que nós queríamos, estamos em primeiro lugar, conseguimos com muitas dificuldades porque tivemos jogadores importantes que perdemos por lesões traumáticas, lesões que em nada têm a ver com o nosso processo de trabalho. Felizmente as lesões musculares não tivemos nada, a nossa gestão é uma gestão muito bem feita. Transformámos este grupo num grupo vencedor, num grupo que está a lutar pela subida de divisão, que neste momento tinha 6 pontos de vantagem sobre o terceiro classificado. Neste momento o nosso foco somos apenas nós, existem 45 pontos em disputa, nós temos que fazer 23, 24, 25 pontos, 60 e poucos pontos para alcançar o nosso objetivo, e é isso, o nosso foco é esse, não é se a gente marca, a gente sofre. Esse tipo de lógicas são lógicas muito micro, de quem não vê o processo no seu todo, que é normal, quem não está internamente no dia-a-dia não vê o processo, não vê as diferenças de performance ao longo da época que os jogadores vão passando, não veem também como é que as substituições que nós fazemos em função também do desgaste que os jogadores vão tendo, como foi, por exemplo, o caso dos nossos laterais. O Mateus é o segundo jogo que faz 90 minutos, é um jogador que precisa de voltar àquilo que ele teve no último ciclo positivo, que nós tivemos 6 vitórias seguidas, assim como outros jogadores, o Jonathan, o Arnold está a chegar,
o Hugo Seco está a chegar, tivemos agora o Jorge Filipe esta semana, que precisa de ganhar condição e ganhar rotinas também para poder jogar. Temos o Fabrício Isidoro também que está a voltar aí, graças a Deus está a voltar, porque precisámos realmente dele, que é um dos capitães e um dos jogadores mais dinâmicos da nossa equipa. E é isto, são as circunstâncias e esta é a forma como nós vemos o todo, não essa forma micro dos golos que marcamos, quem marca, ou quem sofre, ou quando sofre, ou quem é que sofreu, quem cometeu o erro. Nós vemos o processo como o seu todo, e o todo é isto. Estamos em primeiro lugar, vamos manter o lugar de subida que nós queríamos no final desta jornada, e temos aí jogos pela frente para conquistarmos pontos e para conquistarmos o nosso objetivo. Na Serra, o Sporting da Covilhã bateu o Oliveirense por 1-0 num jogo com polémica à mistura. Cocula marcou de penalti a 10 minutos do fim, num lance muito contestado pelos visitantes, que jogaram com 10 a última meia hora, já que Oliveira foi expulso com vermelho direto ao minuto 59. No final do encontro, o técnico Pedro Miguel pediu respeito. O jogo na primeira parte foi um jogo equilibrado, sem grandes oportunidades. Um jogo muito musculado. Na segunda parte nós corrigimos alguns posicionamentos e pensávamos que a partir daí poderíamos nós dominar e controlar o jogo. Estávamos com o jogo controlado, estávamos por cima do jogo, o Covilhã jogava em transição, estávamos na procura do golo. E depois aconteceu o que aconteceu e toda a gente viu. Nem quero falar por aí. Agora também quero que respeitem o Oliveirense, quero que me respeitem a mim, porque eu não sou de me esconder nas derrotas atrás dos árbitros. Mas, por favor, dizem que eu sou uma pessoa educada, que sei estar, mas o que é que eu ganho com isto? Não ganho nada por isso. Peço respeito, parabéns aos jogadores do Oliveirense que lutaram por outro resultado, mas a partir de certa altura foi difícil. Mesmo no penalti, o nosso jogador diz que tem os braços, não sei, não consigo ver à distância que estou, sinceramente. O penalti é marcado tardiamente, ficaram a olhar uns para os outros e depois acabaram. Por isso, houve jogo até à expulsão, nós por cima do jogo, mas depois o jogo tornou-se muito mais difícil e acabaram por, no penalti, fazer o golo e venceram. E parabéns aos jogadores de Covilhã, porque há que dar os parabéns aos vencedores. Também na flash da Sport TV, o técnico dos serranos, Daúto Fakirá, explicou a tática utilizada para levar de vencida o seu oponente. Sabíamos que era um jogo difícil. O Oliveirense é uma equipa muito, muito boa, uma equipa que tem uma forma de jogar peculiar, que gosta muito de ter bola, está muito rotinada. Tem o Pedro, que tem feito um excelente trabalho, o Pedro Miguel, e a equipa com muitos jogadores já da casa, que já vem trabalhando há muito tempo com o mesmo treinador, e portanto era um jogo que nós antevíamos. bastava olhar para os resultados, os últimos resultados desta equipa, para perceber que era um jogo que teríamos que estar muito bem organizados, teríamos que aproveitar aquilo que nós fazemos bem, também as transições, quando tivéssemos a bola, também fazê-los correr um pouco atrás da bola, fechar muito bem os corredores, que eles projetam muitos lá atrás, enfim, um conjunto de situações que nós, na primeira parte, fomos, com o decorrer do jogo, fomos melhorando. Podíamos ter feito o primeiro golo, a ocasião de golo é nossa, na primeira parte, em que o guarda-redes Coelho fez uma grande defesa e fez uma grande exibição, e depois, com o decorrer do jogo, acho que fomos crescendo, fomos empurrando devagarinho a equipa do Oliveirense para o seu último reduto, e acabamos por fazer jus numa situação que nós já tínhamos também previsto, uma situação que saíssemos na pressão a preceito e coletivamente e com objetividade de uma forma assertiva, poderíamos fazer mostra. Foi o que aconteceu, que deu origem à expulsão do Oliveira, e depois, com paciência também, percebemos que tínhamos de ter paciência. O facto de estarmos a jogar com mais um não quereria dizer nada se nós não aproveitássemos e se não fizéssemos circular e balançar esta equipa do Oliveirense, e foi o que aconteceu. Fizemos um golo, podíamos ter feito mais uma, pelo menos para matar o jogo, para não estarmos com esta coração, enfim, sempre aos sobressaltos até o último momento, porque a equipa do Oliveirense vendeu o cara e poderia até, na parte final, ter feito um golo, porque nós não matámos o jogo e estivemos sempre a mercê desse empate. Mas penso que fizemos jus, fomos a melhor equipa perante um adversário que vendeu, que acabou por valorizar a nossa vitória pela forma como trabalhou. Quem também está a subir na tabela é o Feirense de Filipe Rocha, que nas últimas 9 jornadas apenas perdeu em Faro e somou 3 vitórias e 3 empates nas últimas 6 partidas. Em casa, frente ao Cova da Piedade, os fogaceiros venceram por 2-1, com o resultado a ser todo ele desenhado na primeira parte. O veterano Edinho colocou o Cova na frente aos 11 minutos, mas perto do intervalo, Pedro Henrique, aos 40 e Feliz, aos 44, deram a cambalhota no resultado. Um triunfo importante, nas palavras de Filipe Rocha, que vê o Feirense no grupo dos 7º classificados. Nós encaramos os jogos todos da mesma maneira, independentemente do adversário.
Jogamos para ganhar, tentamos ser melhores, e este jogo não fugiu à regra. Não começamos bem com um golo, como estava nos nossos planos e na maneira como foi, mas a equipa soube reagir, a equipa entrou decidida a jogar, o adversário foi, enquanto o resultado foi positivo, que nós sabemos que as equipas que estão lá em baixo, e a maior parte das equipas da segunda liga funcionam assim, enquanto o resultado fora for positivo, que normalmente é um empate ou a vitória, adotam posturas mais defensivas e vão esperando que o tempo vá passando. Nós sabíamos disso, assumimos desde o início o jogo, a posse, a bola. Antes de sofrermos o golo até tivemos uma situação boa para inaugurar o marcador, e tenho que dar os parabéns aos meus atletas, porque depois do golo sofrido souberam reagir de uma forma personalizada, e marcamos 2 golos de belo efeito, mais uma outra situação que podíamos ter também convertido. Lembro do passe atrasado do Fábio para o Edson. Portanto, eu acho que no final da primeira parte, completamente justa a nossa vantagem. Sabíamos que o Cova ia arriscar tudo, ia utilizar um jogo mais direto na nossa defesa. Fomos controlando isso. Queríamos, obviamente, ter tido mais bola ou ter chegado com mais perigo à baliza do adversário, mas fomos controlando é o normal neste tipo de jogos de segunda liga, fomos controlando o adversário e acabamos por vencer, uma vitória, portanto, importante, como são todas, e mais 3 pontos. Em Mafra defrontaram-se 2 equipas que sonham com o mesmo objetivo, a subida. Os flavienses porque assumiram esse mesmo sonho desde o arranque da temporada, e o Mafra porque os resultados vão alimentando essa esperança. A equipa de Vasco Seabra já não perde há 3 meses para o campeonato e voltou a vencer, agora com um golo solitário de Lucas Rodrigues, aos 29 minutos, num jogo que teve 2 visões bem distintas sobre o mesmo, como pode confirmar nas declarações dos treinadores. Uma prova, se necessário fosse, que nisto do futebol a emoção sobrepõe-se à razão, e em que faz todo o sentido a expressão puxar a brasa à nossa sardinha. Vasco Seabra viu um triunfo inquestionável que só foi sofrido, diz, pela escassez no resultado. Sim, sofrida porque ficou 1-0 e porque defrontamos um bom adversário com muita qualidade individual, com um orçamento muito, muito grande, e penso que fomos uma equipa muito competente. Acho que tivemos as oportunidades efetivamente mais claras para podermos fazer. Ainda agora podemos matar o jogo com um 2-0 do Areias. Antes de termos feito o golo, tivemos o Nuno Rodrigues isolado, que acaba por não conseguir fechar a bola na baliza. E portanto, penso que tivemos sempre o jogo bastante controlado. Em alguns momentos os Chaves mais com a bola, noutros momentos nós mais com a bola. Os remates dos Chaves foram muito externos, foram de fora da área, por não conseguir penetrar a nossa última linha. E portanto penso que efetivamente o jogo esteve bastante controlado. O Chaves acaba por ter agora uma última oportunidade no final em que o nosso jogador pensa que a bola já saiu, e uma outra oportunidade em que a nossa linha baixou demasiado cedo e a bola acabou por entrar, e o Godinho depois acaba por defender por atrapalhação do jogador adversário. Tirando isso, penso que o jogo foi todo ele muito dividido, muito disputado, 2 equipas a quererem a bola, 2 equipas pressionantes, e penso que nós acabamos por criar situações mais claras para podermos dilatar a vantagem. Portanto, penso que foi uma vitória justa, difícil, contra um adversário difícil, mas que penso que nos assenta bem pela forma como a nossa equipa se dedica, se entrega, pela forma como pressiona, pela forma como é comprometida, e pela forma como mantém as linhas curtas, as linhas juntas, como quando tem bola tenta fazer as coisas, procura descobrir espaços por dentro, por fora ou à profundidade, e portanto penso que foi uma vitória dura, porque estamos a defrontar um dos candidatos à subida, e mais uma vez demonstramos que somos competitivos e que queremos lutar pelos 3 pontos em cada jogo.
Ora, do outro lado, César Peixoto, que viu a equipa somar o 4º jogo consecutivo sem vencer e sem marcar, reclamou a justiça do triunfo para os seus jogadores e afirmou mesmo que desde a sua chegada este terá sido o melhor jogo do Desportivo. Bem, acho que a minha equipa fez um jogo fantástico, sinceramente. Pode parecer errado o que eu estou a dizer, mas claramente fomos a melhor equipa. Do início ao fim, a única diferença é que o Mafra conseguiu fazer um golo, das poucas oportunidades que teve, fez 3, 4 remates à baliza durante o jogo todo. Nós fizemos 14 ou 15. Fomos claramente a equipa que dominou, a equipa que veio cá para jogar, veio cá para tentar ganhar. O Mafra, uma boa equipa, bem organizada, tem feito um bom trabalho, mas hoje teve muitas dificuldades para defrontar esta equipa dos Chaves, bem organizada. Os jogadores, hoje para mim, foi o melhor jogo desde que eu estou cá em Chaves, com a minha ideia de jogo, mais próximo da minha ideia de jogo. Os jogadores estão de parabéns, infelizmente estão destroçados no balneário, com toda a razão, porque é injusto depois de um jogo destes, onde nós dominámos em 90 minutos, acabar por não termos os 3 pontos, mas o trabalho é este. Vim cá para pôr o Chaves a jogar desta forma e cada vez mais se vê a forma e a minha ideia de jogo, por isso o caminho é este. Temos que assumir, claro que não era o resultado que queríamos, temos que assumir que a situação assim fica mais complicada em termos pontuais, mas o campeonato ainda é longo, o trabalho continua, acredito cada vez mais que a equipa está cada vez mais próximo do que eu quero e hoje, mais uma vez, refiro que fomos a melhor equipa há 90 minutos, controlámos o jogo praticamente todo, falhámos outra vez na zona de decisão, na zona de finalização, várias oportunidades, várias vezes chegámos a zonas de finalização e zonas de golo e acabámos por não ser felizes. O grande vencedor da ronda foi o Nacional da Madeira, que ao bater o Leixões tirou dividendos da derrota do Farense e é assim o novo líder da prova. Gorré, aos 35 minutos, fez o único golo de um jogo que os de Matosinhos jogaram toda a segunda parte, com apenas 10 jogadores, pois Bruno Monteiro foi expulso no final do primeiro tempo. A partida da Choupana motivou a ida de Paulo Lopo à sala de imprensa. Mas antes de ouvirmos o líder da sala leixonense, vamos dar a palavra aos treinadores. Começamos por Manuel Cajuda, treinador do Leixões. Fizemos tudo aquilo que era possível. Eu quero mais do que aquilo que nós conseguimos fazer, e já fiquei feliz. Mas também por uma questão de ética, eu tenho que respeitar o que é feito atrás e aquilo que quero fazer. Se calhar aquilo que eu quero fazer ainda não é possível fazer. Esta é a verdadeira realidade. Uma coisa é a minha ambição, outra coisa são a minha ambição e os meus sonhos, outra coisa é a minha realidade. Tenho 4 dias de trabalho, com os vossos que tiveram que existir no clube e bem, eu repito bem. A situação em relação aos primeiros lugares era difícil e continua difícil, não continua impossível, mas continua difícil. Tempo então de ouvirmos Paulo Lopo, o presidente da SAD Leixões, esteve na sala de imprensa e não foi meio nas palavras. Vergonha foi a palavra de ordem. Acho que é urgente a colocação do VAR na segunda liga. Este ano que se tem passado na maior parte dos campos da segunda liga é uma autêntica vergonha. Eu diria que, se quiserem continuar a apitar da forma como apitam, mais vale dizer às equipes que, por exemplo, eu tinha poupado aqui 15.000 euros na viagem, porque a minha equipe hoje não ganhava este jogo de modo nenhum. Então foi completamente condicionado e, obviamente, não conseguimos fazer nada daquilo que queríamos. Mas temos sido condicionados desde o primeiro dia do campeonato, desde o primeiro dia. Nós já é o segundo jogo da segunda volta e ainda não houve um penalti a favor do Leixões. Se não quiserem que o Leixões suba, digam que eu escuso estar a fazer investimento, assim é muito mais correto. Ou então joguem pela verdade. Eu já sei que vou ser castigado, não me importa que seja castigado, o Leixões é uma grande instituição, eu sou só um peão no meio disto tudo, mas aquilo que se passa na segunda liga é uma vergonha, e não é só neste campo, em todos os campos. Isto está completamente condicionado, está completamente direcionado e isto não é nada. Isto mata o futebol. É urgente pôr o VAR na segunda liga. Urgente. Porque isto não pode continuar a acontecer da forma como tem acontecido. E o Leixões não pode continuar a ser prejudicado. Espero que sejam brandos na multa, que sejam brandos na suspensão, mas eu não vou calar mais a boca. O Conselho de Arbitragem tem que pôr mão nisto. Isto é uma vergonha.
Quanto ao técnico insular, Luís Freire considerou que esta foi uma vitória justa da sua equipa. A nossa equipa começou a comandar o jogo, foi a equipa que procurou desde cedo impor-se, conseguiu com uma circulação de bola com qualidade também começar a impor o seu jogo, meteu o Leixões um pouco mais remetido ao seu meio campo defensivo, acabou por conseguir, com algumas movimentações também, o Leixões sempre uma equipa muito compacta, com 5, 6 jogadores na linha defensiva, a tentar-nos também tirar o espaço entre linhas, mas acabamos com uma circulação rápida, com movimentações também ofensivas que iam criando algum espaço, acabamos por conseguir nos instalar em meio campo ofensivo e com isso ganhar um ascendente no jogo. Penso que quando o golo aparece, é um golo que aparece justamente para o Nacional da Madeira, porque nós estávamos a dispor de ocasiões de golo e além disso de qualidade de jogo também, e éramos a equipa que fazia por merecer o golo. Na segunda parte, penso que a gestão do nosso jogo foi uma gestão, podíamos ter feito o segundo golo mais cedo, porque tivemos ali 3, 4, 5 situações de golo iminentes, não é? E o Leixões, lembro-me de uma, e agora a segunda a acabar o jogo. Portanto, penso que na segunda parte acusamos algum cansaço, também tivemos um jogo muito difícil no Chaves, são jogos muito complicados, mas penso que no cômputo geral do Nacional foi sempre a equipa que mais quis jogar, mais quis comandar o jogo desde o início, que até ao fim dispôs das melhores oportunidades, por isso parece que a vitória é justa. De vento em popa vai o Futebol Clube do Porto V, que foi à Póvoa a somar o 3º triunfo consecutivo, à custa de um Varzim que vive uma fase bem negativa. Afonso Sousa abriu o marcador aos 23 minutos e Eno, já no período de compensação, fez o 2-0 final para os portistas. O Rui Barros, técnico dos Dragões, realçou a excelente primeira parte da sua equipa e também a capacidade de sofrimento demonstrada na segunda metade. Sem dúvida, e ao intervalo também falamos isso, acho que fizemos uma excelente primeira parte, temos mais bola, temos mais jogo, temos mais oportunidades, os miúdos a jogarem bem. É claro que depois de 1-0, na segunda parte, o Varzim não foi pelo jogo, mas na primeira e segunda bolas longas, aí tivemos mais dificuldade em pegar o jogo e o jogo ficou um bocadinho partido, nós depois não conseguimos sair muito bem para o ataque ou para o contra-ataque, mas isto também faz parte do crescimento, acho que soubemos sofrer, soubemos estar juntos, soubemos falar com uma equipa e nestes momentos também é preciso de vez em quando ter um bocadinho de sorte, mas acho que ao fim dos 90 minutos acho que o resultado pode ajustar-se. Nos últimos 4 jogos, o Varzim perdeu 3 e empatou apenas 1. Um momento negativo abordado pelo treinador Paulo Alves. De qualquer maneira, analisando de uma forma mais global, estamos a atravessar de facto uma fase difícil, por vários motivos, mas a fase está difícil. E a verdade é que nos dois únicos, mesmo na primeira parte, não fazendo uma boa primeira parte, tem que se assumir isso. A equipa está sem confiança, fruto dos resultados, como disse, de um ou outro pormenor que nos tem acontecido. Mas o Porto, em 2 remates enquadrados que fez 2 golos. E nós, sobretudo na segunda parte, temos ocasiões mais do que suficientes para tirar outro resultado daqui do jogo hoje. Andaram ali muitas bolas à frente da baliza, não conseguimos encostar, se calhar fruto exatamente dessa falta de confiança momentânea que estamos a atravessar, e sendo assim fica difícil ganhar. De qualquer maneira, registre-se a vontade e a atitude que trouxemos para a segunda parte para tentar dar a volta, e acredito que se tivéssemos materializado algumas das boas situações que criámos, isso teria acontecido. Mas pronto, temos que perceber que de facto não estamos numa boa fase e rapidamente dar a volta a isto. A goleada da jornada aconteceu no Seixal, com o Benfica B a bater o Vila Franquense por 4-0. Curiosamente, o mesmo resultado da primeira volta, na altura, com vantagem para a formação de Filipe Moreira. Este triunfo das Águias, assente em golos marcados em fases cruciais da partida. Logo aos 3 minutos, Daniel dos Anjos de penalti abriu o marcador e a fechar o primeiro tempo, 2 golos de rajada de Rodrigo Conceição e Tiago Dantas que levaram para 3-0 o resultado, cabendo a Daniel dos Anjos, aos 53, fixar o 4-0 final e bisando neste encontro. Apesar do triunfo, o técnico benfiquista não estava totalmente satisfeito, mas a sua insatisfação não era dirigida aos jogadores. Eu acho que não há nenhuma casa que funcione quando está dividida e quando não remam todos para o mesmo lado. Ninguém pode ser inerte à crítica. Eu à frente,
Mas eu não deixo que critiquem os meus jogadores por dar cá aquela palha, só porque falha um passo ou só porque está no clube há um ano e joga menos. Aqui não há patinhos feios nem patinhos bonitos, aqui há jogadores do Sport Lisboa e Benfica e eles fazem parte de uma equipa B, não fazem parte de uma equipa A ou de uma equipa principal, eles fazem parte de uma equipa B e estão em maior crescimento do que quem está numa equipa A, porque todos os jogadores crescem. E custa-me muito que estes jogadores em crescimento não sejam vistos com a paciência e com a análise que devem ser vistos. E estes jogadores estão a crescer na adversidade, é que não estão a crescer num contexto de conforto, estão a crescer num contexto muito difícil. E eu disse aos jogadores que a partir de uma certa altura o argumento do crescimento e da juventude já não funciona, já estamos na 19ª jornada. Ok? E portanto está na altura de começar a dar passos, a assumir, a aparecer, coisa que nos últimos 2 jogos em termos volitivos, em termos de atitude, não aconteceram, em especial o jogo no Porto. E portanto está na altura de eles se assumirem, mas também está na altura em que maioritariamente a gente joga em casa e sinta-se conforto, e a maior parte das vezes o que eu sinto é que estamos a jogar fora, porque vêm os outros adeptos e fazem disto a casa deles. Que os nossos adeptos, que eu respeito e que são a força mais importante deste clube, e isto é uma observação, é uma crítica construtiva, é um pedido, nem é uma crítica, é um pedido, que os nossos adeptos sejam exigentes, ok? Mas que apoiem e critiquem quando evidentemente têm motivos suficientes para o fazer. E hoje eu não senti isso. E hoje eu senti que há um ou outro jogador que as pessoas são um bocadinho mais exigentes. Ninguém na bancada, nem fora desta estrutura, conhece melhor os jogadores que nós, que a equipa técnica, que a estrutura diretiva e que a estrutura que dirige o futebol de formação. Ninguém conhece melhor os jogadores que nós. Portanto, nós sabemos o que estamos aqui a fazer. Às vezes não ganhamos, é uma tragédia, não é? A gente compensa a tragédia com o crescimento destes jogadores, porque essa é a nossa verdadeira função. Nós temos aqui um objetivo, queremos a melhor classificação? Queremos. Não podemos descer de divisão nunca. Como eu já disse, seria uma tragédia para o clube descermos de divisão. Mas estamos perto disso. Mas estamos porque perdemos 2 jogos, já tivemos 7 sem perder. Então é preciso, nós estamos e sentimos-nos super equilibrados naquilo que é o nosso trabalho, naquilo que é o nosso foco e naquilo que é o nosso objetivo principal. Mas também precisamos de equilíbrio no entorno. E precisamos de apoio nos momentos mais difíceis, não é nos momentos em que nós ganhamos. E portanto, se tivéssemos perdido e eu tivesse a dizer isto, soaria a desculpa. Ainda bem que ganhámos por eu dizer isto, porque isto é um pedido ao universo do Benfica que apoie a equipa B. Pelo menos os jogadores. O treinador é outra história, mas os jogadores, que apoiem os jogadores, porque eles são o maior ativo deste clube. E eu já vi muito jogador noutras equipas B ser assobiado e ser criticado, e agora andam nas Premiers e nas Alemanhas e em Espanha e a fazer carreiras fantásticas até pela nossa seleção. Porque às vezes falta-nos este equilíbrio. O equilíbrio é derivado do quê? Do resultado. Depois deste pedido, Renato Paiva falou também sobre as nuances que tornam esta equipa B e este projeto diferentes e que por isso não podem ser avaliados, segundo o técnico, à luz daquilo que é feito para as outras formações. Repare, a equipa B faz parte de uma estrutura de formação, é a pirâmide, é o último passo da estrutura de formação do Sport Lisboa Benfica. É uma estrutura que tem conjunturas. Ok? E as conjunturas são definidas pelo que vai acontecendo no dia a dia. Há lesões, há uma estratégia que define que é mais importante este jogador jogar ali ou treinar ali, não é? E há mais equipas, portanto, ao longo desta estrutura. E a equipa B vai recebendo jogadores, quer da equipa A, mas também vai recebendo jogadores sub-23, mas também vai dando é uma maneira de dizer. E portanto nós, dentro desta estrutura que está muito bem pensada e muito bem organizada, não somos alheios, nem ninguém é, às conjunturas, e as conjunturas são ditadas pelo que acontece no momento. E no momento, no Estoril, éramos os jogadores que tínhamos,
como hoje eram os jogadores que tínhamos. Pronto, hoje era estes jogadores que tínhamos para este jogo, por questões também de organização da equipa A, que joga na sexta, que jogou na sexta e joga na terça, não é? E portanto essa é a grande prioridade do clube. A equipa A é a grande prioridade do clube. E nós estamos à morte com isto. Depois nós temos que encontrar soluções dentro daquilo que são os problemas que nos acontecem. Não chorar, mas agir. Porque a gente pede aos jogadores para agir em vez de reagir. A gente não pode reagir, tem que agir e antecipar. E portanto estes eram os jogadores que eu queria ter hoje às 15 horas. Porque eram os que estiveram connosco. E eram os que estavam aptos para dar resposta. E como vimos, as pessoas começam logo a fulanizar, porque está o Joaquim, o Manel e o António, e agora vamos perder porque não joga. Isto não é bem assim. Não é bem assim. Eles estão no Benfica, têm qualidade para aqui estar. Ninguém está aqui no Benfica, por favor. Os que cá estão ao longo deste tempo fizeram o seu caminho, o seu percurso de forma meritória para aqui estarem, e aqueles que a gente vai buscar é porque vimos algumas coisas que interessam ao clube. Portanto, a partir daí, esta é a vida da equipa B. E é esta, ainda bem que faz essa pergunta, é esta instabilidade de umas vezes treinam, umas vezes não treinam, umas vezes vêm estes, outras vezes não vêm estes, umas vezes joga este 11, mudámos 5 jogadores do último 11, mas depois as pessoas querem olhar para a equipa B com as mesmas lentes de outra equipa, que trabalha junta todos os dias, que tem aqueles jogadores e que trabalha automatismos dia após dia, treino após treino. Não existe na equipa B. E quando eu falo em paciência e em análise no contexto, é isto que eu digo. Se eu, na minha posição, se me dissessem que queres ter sempre os mesmos jogadores, treinar sempre com os mesmos, assinava já por baixo. Mas então não posso estar na equipa B, tenho que perceber a estrutura onde estou colocado e a minha missão, minha de equipa técnica, nossa. E a nossa missão é esta: lançar o Paulo Bernardo, mais um. Pronto. Vai-me dizer os 4-0 do Vilafranquense, muito bom para mim, que eu olho todos os dias para aquela que é a verdadeira minha função aqui dentro, lançar o Paulo Bernardo. Se tivéssemos perdido 1-0, lançar o Paulo Bernardo. Estou mais contente porque jogámos bem, porque ganhámos e porque lançámos o Paulo Bernardo. É o ótimo, mas às vezes o ótimo é inimigo do bom, como dizia o outro senhor, não é? Portanto, esta é a realidade da equipa B. Analisem as pessoas a realidade da equipa B e atenção, realidade da equipa B do Sport Lisboa e Benfica. A realidade da equipa B do Sport Lisboa e Benfica. Eu sei o que é que estou a dizer. O resultado pesado para a formação de Vila Franca levou à saída de Filipe Moreira, ainda por confirmar oficialmente. Curiosamente, o técnico dos ribatejanos, após o encontro, dizia não estar preocupado com o futuro. A equipa do Benfica sabia, entre aspas, que ia encontrar um adversário, não é aquele adversário que também ganhou 4-0 ao Benfica na primeira volta, não é esse. Um adversário que nos últimos jogos mostrou uma qualidade que permite a qualquer equipa saber que vai ter problemas com o Vilafranquense. Tem sido isso. Não tenho medo de afirmar isto, não estou a ser arrogante, até porque perdi, até devia ter mais cuidado, mas não tem acontecido isto, é a minha verdade. E quando um guarda-redes praticamente não entra em jogo, o nível de eficiência tem que ser altíssimo e isso traduz no resultado final. Agora, há uma coisa que tem que ser dita antes do jogo, e eu disse no flash interview na Benfica TV, o processo do Benfica é ótimo. A qualidade está presente aqui. Há uma ideia, há um padrão, uma filosofia, há uma identidade. E o futebol português precisa disto. Isto tem dado provas. Os jogadores que são vendidos, os jogadores que são lançados, a rentabilidade deste processo. Eu, como treinador, cumprimento quem faz este tipo de análise no sentido daquilo que é o melhor para um clube. O Vilafranquense é uma equipa que subiu de divisão, teve muitas dificuldades numa parte inicial para entrar no campeonato, perdeu muitos jogos numa parte inicial, conseguiu, a partir do treinamento, muitos jogos mostrar uma grande qualidade, mostrou a diferença e as equipas cumprimentam-nos por isso. Não estou nada preocupado com o meu futuro. Preocupa-me é, se não tiver um futebol positivo, se não quiser entrar no futebol da forma como estou a entrar, não é para mim. Por isso, vou valorizar os meus jogadores, vou valorizar sempre o futebol. Por vezes, levo estes jogos como hoje aconteceu, mas de cabeça levantada e orgulho naquilo que faço e naquilo que os meus jogadores fazem diariamente. Muito orgulho dos meus jogadores.
Sai assim o treinador que levou a equipa do Vilafranquense pela primeira vez no seu historial aos campeonatos profissionais. Quanto ao seu sucessor, o nome de Rui Duarte foi avançado por um jornal desportivo, mas ao que apuramos não passará de mera especulação. A ronda 19 levou ainda o Casa Pia até Penafiel e os gansos conquistaram um ponto ao impor o empate aos durienses, que até marcaram primeiro. João Paulo aos 25 deu vantagem à equipa de Miguel Leal, mas Jeca aos 32, um ucraniano do Casa Pia, fez o 1-1 com que se iria atingir o minuto 90. Completaram-se assim 3 meses sem o Casa Pia vencer para o campeonato. Espaço agora para falarmos da Taça de Portugal. O Académico de Viseu travou o Futebol Clube do Porto na primeira mão das meias finais da competição, num jogo disputado no Fontelo. A formação viziense impôs um empate a 1-golo ao vice-campeão nacional. O Porto esteve a vencer com golo de Zé Luís aos 59 minutos, mas pouco mais de 10 minutos envolvidos. João Mário deu a grande explosão de alegria no Fontelo para os adeptos da casa e também o empate que deixa naturalmente o Académico a sonhar com a possibilidade de chegar ao estádio do Jamor. No final da partida, na sala de imprensa, o treinador Rui Borges mostrou-se orgulhoso pelo desempenho dos seus atletas. Sim, orgulhoso, acima de tudo, muito orgulhoso daquilo que eles foram capazes de fazer, capazes de sofrer. Eu disse isso também na antevisão, que tínhamos que ter capacidade para sofrer, entre aspas, durante o jogo. Estamos a jogar contra uma grande equipa, era normal que tenha mais posse de bola, alguma qualidade, claro, muita qualidade, mas acima de tudo preparados para isso. E a diferença do nosso compromisso, do nosso caráter, orgulhosos do caminho que traçámos até aqui, e como eu disse, não chegámos aqui por acaso, independentemente do outro lado estar uma grande equipa, que é, por isso, mais do que esperar que vamos para o jogo do Dragão ainda a sonhar, que é esse o nosso objetivo, é sonhar, enquanto podemos, enquanto estamos aqui, é sonhar. É orgulhoso daquilo que os meus jogadores foram capazes de fazer durante os 90 ou 95 minutos de jogo. O treinador viziense aproveitou para dedicar este resultado e esta exibição ao presidente do clube, António Albino, que passa por um momento delicado de saúde. Sim, claramente que é por ele. É uma situação difícil, está numa fase menos positiva da sua saúde. Mais do que nunca é para ele este sonho, este acalentar de sonho, digamos assim, continuar a sonhar, porque era um sonho dele, ver o estádio cheio contra uma grande equipa como é o Futebol Clube do Porto. Por isso este mérito é para ele todo, e os jogadores sentem isso, o grupo sente isso, sente também que quer. E o Presidente está super orgulhoso daquilo que nós temos feito até aqui, não só na taça como no campeonato. No campeonato estamos a fazer um campeonato tranquilo, como é lógico, esperámos mais, mas na taça é um momento histórico, e nele, que é o líder máximo do clube, só tem que estar muito orgulhoso daquilo que tem feito, e fico feliz por o que estamos a fazer, triste por ele não estar nas melhores condições da sua saúde, mas acreditamos que também seja uma ajuda, digamos assim, para que ele tenha mais força ainda para melhorar o mais rapidamente possível. Rui Borges não escondeu que este foi um jogo que deu um gozo especial e explicou porquê. Um gozo, e vou ser sincero, porque há muitos comentadores, para não dizer curiosos, que ontem estavam a dar o Académico de Viseu como derrotado e ia ser um jogo fácil para o Futebol Clube do Porto, ia ganhar relativamente fácil, e magoou ouvir isso, okay? Porque o Académico de Viseu não chegou aqui por acaso, chegou aqui com mérito, com valor, e hoje mais do que nunca demonstrou também o valor que tem, porque o Porto teve, sim senhora, muita mais posse de bola, é notório, mas também não me lembro de muitos lances de perigo, muito bem a minha linha defensiva, preparados para aquilo que o Porto é forte, com cruzamentos, com homens de área, com homens a rasgar a profundidade, muito bem preparados para isso. Eu disse ontem também que a nossa equipa, só quem não nos conhecer é que podia dizer isso, porque a nossa equipa é uma equipa muito bem preparada em termos defensivos, muito bem organizada, demonstrámos-lo hoje, soubemos sofrer, claro que soubemos, porque encontramos uma equipa do outro lado com muita mais qualidade do que com todo mérito em relação às equipas da segunda liga, mas é claro que estamos a falar do Futebol Clube do Porto com mais qualidade, ia nos pôr mais à prova, íamos ter que estar muito mais concentrados,
tivemos o azar realmente de sofrer o golo, num lance que me deixou um pouco irritado, mas depois tivemos mérito no golo do empate. E realmente mudámos, arriscámos um pouco e deu sorte. Depois deste empate, a eliminatória irá ser resolvida no próximo dia 12, terça-feira, no Estádio do Dragão. E para essa partida, Rui Borges diz que o sonho comanda a vida e que isso é algo que ainda não é pago. Sonhar. Sim, o sonho comanda a vida, como eu disse. E estamos dentro da eliminatória. Um empate, demonstramos que temos qualidade, demonstramos que temos um caráter enorme e vamos tentar demonstrá-lo lá, no Estádio do Dragão. Um jogo ainda mais difícil, fora de portas, mas, como eu digo, quem não nos conhecer, se calhar é melhor fazer um pouco melhor o trabalho deles e perceber que o Académico, se calhar até agora, tem feito melhores resultados fora aqui em casa. Com todo o mérito, que até posso chegar lá e levar 4 ou 5, ok? Não está isso em questão. Mas, acima de tudo, vamos com o mesmo caráter, com o mesmo compromisso, com a mesma concentração, vamos tentar tê-la. Podemos não a ter, do outro lado também, se calhar, vão-nos mostrar ainda mais respeito. Tiveram respeito hoje por nós, como é lógico, não está isso em questão, mas se calhar vão perceber ainda mais que deste lado está uma grande equipa também, apesar de ser de um escalão inferior, com o maior dos respeitos, e vamos lutar pela eliminatória. É sonhar, enquanto podemos é sonhar. E não pagamos nada por isso, disse isso ontem, não pagamos por sonhar, por isso é acreditar. E é com a Taça de Portugal e a presença do Académico de Viseu nas meias finais da competição que entramos na reta final desta emissão, primeiro programa do mês de fevereiro. Ainda antes de sairmos, relembrar os resultados completos da Ronda 19 e a classificação que deriva dos mesmos. Académica 2, Académico de Viseu 0, Farense 0, Estoril 2, Mafra 1, Chaves 0, Penafiel 1, Casa Pia 1, Nacional da Madeira 1, Leixões 0, Varzim 0, Futebol Clube do Porto B 2, Feirense 2, Cova da Piedade 1, Benfica B 4, Vila Franquense 0 e Sporting da Covilhã 1, União Desportiva Oliveirense 0. Após 19 jornadas, a classificação é agora liderada pelo Nacional com 39 pontos. Em segundo lugar e também em posição de subida está o Farense com 37. Terceiro posto para o surpreendente Mafra com 34 pontos. Quarto lugar é repartido por Sporting da Covilhã e Estoril Praia, ambos com 31. Na sexta posição surge a Académica de Coimbra com 28 pontos. E depois 4 equipas no sétimo posto com 27 pontos conquistados. Varzim, Académico de Viseu, Feirense e Desportivo de Chaves. Mais abaixo, na 11ª posição, Leixões e Penafiel, ambos com 25. Em 13º, as duas formações B, de Futebol Clube do Porto e Benfica, ambas com 24 pontos. 15º lugar para a Oliveirense com 22. 16º Vila Franquense com 18 pontos e abaixo da linha de água na 17ª posição Cova da Piedade com 12 e último lugar ainda para o Casa Pia agora com 10 pontos. A Ronda 20 abre com esse grande jogo da Ronda, que é o Mafra Nacional, disputado no próximo dia 8, sábado, a partir das 11 da manhã. No mesmo dia, mas às 3 da tarde, começam os jogos Cova da Piedade Penafiel, Leixões Varzim e Académico de Viseu Feirense. No dia seguinte, domingo de manhã, Oliveirense Benfica B às 11h15. Depois, às 3 da tarde, 3 encontros, Vila Franquense Covilhã, Desportivo de Chaves Académica e Futebol Clube do Porto B Farense. A ronda encerra às 15 minutos depois das 5 da tarde com o Estoril Praia a receber o Casa Pia. A fechar, relembro ainda que os melhores marcadores desta competição são Leonardo Ruiz do Varzim, André Luís do Chaves e Roberto do Estoril, todos com 10 golos. É assim que colocamos um ponto final nesta emissão. Voltamos na próxima semana para mais um raio-x de uma jornada que se prevê escaldante, como sempre, aqui na Segunda Liga. Até lá!